Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Nosso palestrante dessa noite é o Marcelo Lomba do Nascimento. Ele é atleta profissional, goleiro do Esporte Clube Internacional, é natural do Rio de Janeiro, é casado com a Paula há 7 anos e os dois têm 2 filhos, o João e a Rosa. É bem-vindo, Marcelo. Vamos recebê-lo carinhosamente com aplausos. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão felizes? Estão bem aí? Eu estou muito alegre de poder participar. Assim, estava até falando na mesa, eu nunca imaginei que eu ia poder, às vezes, ter tantas pessoas aqui escutando eu falar. Nunca. E eu agradeço a oportunidade, tá, Humberto, Sérgio? Posso estar vendo amigos aqui, Martins. Obrigado pela essa oportunidade. E eu sei que hoje você reservou um espaço da sua noite, segunda-feira, né? Choveu muito. Eu até preparei um blazer, ele está ali, que esquentou aqui, né? Mas eu me arrumei bem para esse evento. É. E, poxa, desculpa a galera que eu não sorteei aí, eu puxei 6 fichas aleatoriamente, tá? Mas 6 foram felizardos. Mas, enfim, estou muito feliz mesmo, estou com alegria. Eu não vim aqui hoje atrás de uma performance. Eu já sei que a performance não vai ser tão boa, que eu vou gaguejar, que eu vou esquecer o que eu estava falando, que vocês vão dar risada da minha cara, porque eu sou um carioca, que morei muito tempo na Bahia, que hoje moro em Porto Alegre. Então, eu falo irmão, 2, oxente, tchê, baita. Outro dia vi um vídeo meu, eu falando baita. Eu falei, cara... Mas é assim, né, gente? Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E quando eu venho aqui na Adonep, um dia eu sentei na mesma cadeira que vocês sentaram, uma vez. E eu sempre conto essa história, eu vou repetir. Primeiro, que legal que tem pessoas aqui pela primeira vez, em muitas pessoas. Isso alegra muito o meu coração. E a Adonep é uma associação séria, na qual eu tenho grandes amigos. E eu sempre conto essa história, que em Salvador, quando eu jogava no Bahia, eu conheci uma pessoa, chamada Evilásio. E esse cara, a primeira vez que eu conheci ele, foi numa churrascaria. Ele me convidando para ir numa churrascaria. Sabe aquele cara que parece prefeito, deputado, cara alegre, que fala mais perto? Estão me ouvindo agora melhor? Beleza. Eu conheci um cara chamado Evilásio, e ele me chamou uma vez para ir na churrascaria, e o cara era muito legal, muito simpático. E o cara me recebeu da melhor forma na churrascaria, pagou a conta. Eu falei, pá, cara, é esse? E eu comecei a ter uma amizade com ele. Ter uma amizade de carinho, respeito. E um dia, ele me chamou para ir na Adonep. E eu não sabia nem o que era, nem sobre o que falava. E eu percebi que ele era um dos líderes da Adonep de Salvador. E aquele cara estava aqui na posição que eu estou hoje. E hoje, você era eu lá, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. O Evilásio começou a contar a vida dele. De um representante de carnes, que nasceu numa família humilde, que, como eu falei, era um cara bem articulado, um cara que vendia bem o produto dele, começou a crescer na empresa, começou a ganhar mais dinheiro, mais e mais dinheiro, mais e mais visibilidade. Um dia ele teve uma sacada. Pá! Eu sei vender, eu tenho um bom produto, eu já tenho os contatos, eu já tenho um nome no mercado, eu vou abrir minha empresa. Um cara inteligente. Muito inteligente. E ele abriu a empresa dele.
Quando ele abre a empresa dele, ele começa a crescer, começa a investir muito, começa a aumentar o tamanho da empresa, o capital dele, e, de repente, ou pela crise no país, ou por escolhas erradas, a empresa dele, ó... E ele estava aqui, que nem eu falando, e eu ouvindo. Eu falei, pá, deu errado a empresa dele. E ele começou a passar cheque sem fundo, as dívidas começaram a aumentar, as pessoas começaram a comprar dele, o nome dele no mercado começou a cair, a imagem dele começou a ficar suja, começou a se atolar em dívidas, não teve mais jeito, ele começou a pegar dinheiro com a agiota. Quando ele começou a pegar dinheiro do agiota, vocês já sabem. Quem não paga o agiota, sequestraram ele, botaram no porta-mala de um carro. E, nesse momento, os meus olhos falaram assim, cara, o que é isso, cara? Falaram, em 15 dias você tem que me pagar, senão você já sabe. E esse cara falou assim, eu vou morrer. Eu não tenho 15 dias. E eu perguntei para ele um dia, quanto era que você estava devendo? 20 mil, 30 mil, 50? Não, eram 2 milhões de reais. Ou seja, um cara tinha 15 dias para pagar 2 milhões de reais. Não tinha jeito. Aí ele era um torcedor do Bahia, ele era muito engraçado. Aí ele falou assim, Marcelo, não tinha jeito. Não tinha jeito. Quer saber? Eu vou ao jogo do Bahia, que é a paixão dele, eu vou no estádio e eu vou me jogar lá da arquibancada, cara. Eu vou me suicidar. Olha só que ideia. E ele está subindo a rampa do estádio. E ele falou assim, cara, eu me despedi da minha mulher, larguei tudo fora, não tem mais jeito, minha vida acabou, é hoje. E ele subindo a rampa do estádio, ele encontrou um amigo que era da Adonep, que tinha trabalhado com ele. E o cara abraçou ele assim e falou, cara, tem uma reunião amanhã para você, é a sua cara, de empresários bem-sucedidos, de pessoas com dinheiro, de pessoas benquistas, de pessoas influentes na sociedade. Aí o cara, irmão, o cara não sabe, eu estou aqui para morrer cheio de dívida, deixa eu me suicidar em paz, me larga. E o cara, não, a Adonep é para você, amanhã eu estou te convidando, eu vou te buscar em casa, você vai... O cara recebeu um convite igual você talvez tenha recebido hoje. Eu não sei a situação que você está passando, nem te conheço, mas sei que vocês são lindos, tá, gente? Mas o Evilásio recebeu um convite no momento que ele estava destruído. E ele, com a cabeça balançando, ele aceitou. E ele pensou assim, quer saber? Eu vou lá na Adonep dar o golpe em alguém, vou pedir um dinheiro emprestado, alguém pode me salvar dessa situação. E ele entrou no dia seguinte na Adonep. E lá ele recebeu uma palavra, uma mensagem que mudou a vida dele. Olha, então não subestime o local que você está hoje. Não subestime o local que você está hoje. Eu não vim aqui te ensinar nada. Para terminar, hoje o Evilásio, ele é o maior distribuidor do Nordeste de carne bovina, suína, de batatas congeladas, picolés. Ele tem a maior câmara frigorífica do Nordeste. Ele é milionário, gente, milionário de verdade. Ele patrocina o Bahia. Ele tinha um sonho, lembra que ele ia suicidar vendo o Bahia, gente? Hoje ele é patrocinador do Bahia. Se você olhar o Bahia jogando, tem escrito Canaã Alimentos, é a empresa dele. Um dia ele recebeu uma mensagem, uma palavra que mudou a vida dele. E hoje eu estou aqui, quando eu vim aqui, eu lembro dele, cara, porque ele é um cara que me ajudou muito, me fortaleceu muito como amigo, como mão estendida na minha vida. Eu sempre procuro honrar ele nesse momento. Então eu não vim aqui te ensinar nada. Te garanto, eu não vim te ensinar nada. Não vi tem performance, não vim mesmo. Mas eu queria te pedir a oportunidade de você abrir seu coração hoje. Só isso. Só abrir seu coração. Será que você deixa? Será que você me dá essa oportunidade? Em troca, eu te ofereço a minha vida.
Vou expor a minha vida, o meu tesouro, a minha família. Vou abrir mão da minha vergonha, de coisas que já passaram, de coisas que eu tenho orgulho também, que eu agradeço, em troca de uma oportunidade sua. Podemos caminhar assim, gente? E aí, no final, a gente conversa. No final, vocês me contam. No final, se eu puder te dar um abraço, se a gente puder estar junto. Maravilha, beleza? Então, vamos lá. Passou a primeira etapa, hein? Para quem não sabia o que ia falar, consegui. Beleza. Gente, meu nome é Marcelo Lomba, eu tenho 32 anos. Meu amigo aqui me apresentou muito bem. Eu moro aqui em Porto Alegre há 3 anos. Sou marido da Paula. Tenho 2 filhos que são minhas paixões, o João e a Rosa. Acabei de deixar eles em casa. Falei que daqui a pouco o papai volta. E eu nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro. Diferentemente, hoje eu sou goleiro do Internacional. E, diferentemente da maioria dos jogadores, eu vim de uma família de classe alta. Eu vim de Copacabana, sabe? Eu estudei em colégio particular. Eu sei falar inglês. Eu fiz faculdade. Eu tenho uma irmã que trabalha na Petrobras, que é gerente de novos negócios. Tem outra irmã que trabalha na Globo, também é jornalista graduada. Eu viajava no final do ano com meus pais para a Disney. Graças a Deus eu pude desfrutar de uma família que me concedeu tudo. E isso é muito difícil no futebol, muito difícil. E ao meu redor, e as pessoas próximas de mim, ali no meu colégio, em Copacabana, e eu vejo muito isso aqui em Porto Alegre. Não sei se vocês vão concordar comigo. As pessoas, às vezes, crescem e colocam a visão muito no que elas têm, no que elas fazem, na força do próprio braço, no carro que os pais têm, no emprego, no dinheiro, no salário, no que elas podem conquistar. As pessoas muitas vezes se aproximam de nós com muito interesse do que podem lucrar com você. Não sei se isso acontece com você, volta e meia. E ali ao meu redor fui criado nisso. Meu pai é um funcionário da Embratel e um cara que gostava de jogar pôquer. E sentado ali ao redor de banqueiro e tal, na minha casa, eu via tudo aquilo, alguns assuntos assim que eu ouvia de lado, e eu não entendia direito, eu cresci com aquilo no meu coração, sabe? O que eu posso conquistar, quem eu posso ser, tão famoso eu posso ser. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, desde pequeno eu amava futebol. E eu fui tentar ser jogador de futebol, fui correr atrás do meu sonho. E com ali 13, 14 anos, eu comecei a ir para o Flamengo, que foi o meu primeiro clube. E junto comigo no Flamengo chegou um menino chamado Rômulo. Eu queria, grave esse nome, Rômulo. Ele fez a diferença na minha vida. Com 14 anos, era muito jovem, e o sonho de jogar futebol começava. E eu e o Rômulo começamos uma caminhada, 14 anos de categoria de infantil, 16 juvenil, 17, 18, 19, 20 anos nós chegamos ao profissional. Uau! O primeiro grande sonho de todo jogador, chegar ao profissional, onde as coisas vão a um novo patamar. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Tá ok? Beleza. Quando chega no profissional, o cara assina o contrato, começa a pingar mais uma graninha. E o que eu pensava? Cheguei ao profissional... Opa, o que me remetia ali na minha infância? Mais dinheiro, quero mais dinheiro. Quero ser famoso, quero ser o titular. Quero conquistar. Quero sair com mais meninas. Quero mais fama. Quero aparecer na televisão. Quero, sim. Tudo que tiver eu quero. Então, eu tinha 2 focos. Um era o Flamengo, ser o titular, e o outro era fora de campo, arrasar. Queria arrasar, queria fazer de tudo. De tudo. E aí,
comecei a ter uma vida que as coisas eram opostas. Um atleta de futebol preza pelo seu corpo, pelo seu físico, e eu, noite, dormia 6 horas da manhã, farra, tal. E eu queria ser o titular, não dava. Só que, mesmo assim, as coisas no Flamengo caminhavam para mim, as pessoas apostavam em mim, as pessoas me vislumbravam como um próximo, futuro goleiro, né? Então, as pessoas apostavam em mim, falavam bem de mim, sabe? Tinha aquele burburinho que falava, pô, ele vai chegar, ele vai ser bom e tal. E aí que eu crescia mesmo. E o meu amigo Rômulo, meu grande amigo e irmão Rômulo, as coisas para ele funcionavam o oposto. Ele estava em dificuldade. Quando chegou ao profissional, ele já ficou um pouco de lado. Ele já foi emprestado a outros clubes menores, clubes que atrasavam salário, clubes que já não tinham tanta estrutura. O Flamengo já meio que virava as costas para ele. E ele era meu grande amigo. Passou mais algum tempo, o Rômulo teve uma grave lesão no joelho direito, se eu não me engano. Então a coisa ficou mais complicada ainda. O Rômulo ficou 1 ano sem jogar. 1 ano sem jogar. Para um jogador de futebol, 1 ano sem jogar é difícil, hein, gente? Você no departamento médico, lutando diariamente. Quando ele voltou, deu artrose. Quando ele voltou, o Flamengo falou, pode procurar outro clube. Nós não tem mais como você estar aqui, não tem potencial, não tem joelho, não tem isso e aquilo. E o Rômulo, na maior dificuldade que ele se encontrava, na hora que todo mundo olhava para ele, cara, esse cara está ferrado. Está ferrado. E eu olhava para ele e falava, está ferrado. Na hora mais difícil da vida dele, esse cara, com a maior humildade, simplicidade, que são coisas que eu valorizo muito, alegria, ele veio e fez assim, ó, pô, amigo, estou muito feliz. Hã? Estou muito feliz, cara. Tenho conhecido pessoas que têm andado comigo, que têm aberto as portas da casa, que têm orado comigo, que têm compartilhado comigo, que têm me ajudado a caminhar no meu relacionamento com a minha esposa, com filhos. Pessoas que têm ido à igreja comigo, pessoas que têm me ajudado de todas as formas. Você precisa conhecer também. Você está feliz, cara? Olha tudo que está acontecendo na tua vida. Na minha mentalidade, ou na mentalidade humana do mundo, você olha para uma pessoa assim e você fala, esse cara não está feliz. É impossível. Ele não joga. Para eu estar feliz, eu tenho que jogar, eu tenho que ser o titular. Para eu estar feliz, eu tenho que estar ganhando muito bem. Era a minha concepção. Para eu estar feliz, eu tenho que estar sendo bem falado. E o Rômulo não tinha nada disso. E ele veio pela primeira vez na minha vida, ele me falou, cara, eu tenho conhecido Jesus. Eu tenho conhecido Jesus. E quando eu lembro dele falando, eu falava, cara, esse cara é a última opção. Esse cara é o último a ser escolhido. É o cara que menos tem chance aqui dentro do elenco. E o cara está me falando que está feliz. E passava um mês e eu continuava acelerado. Continuava fazendo muita festa, muita farra. Mentindo muito. E Rômulo, lá na frente, mais uma vez, de novo, eu vou ressaltar, com humildade, com alegria, simplicidade, sem gritar, sem girar, com amor, ele vinha e me falava de Jesus. E entrava no meu ouvido, de um lado, saía do outro, entrava de um lado, saía do outro. E mês após mês, ele vinha me falando. E um belo dia, o Flamengo estava numa competição super importante, que é a competição mais importante da América do Sul, que é a Copa Libertadores. Hoje, Inter e Grêmio estão na Copa Libertadores, você deve conhecer bem. É o campeonato mais desejado de todos os clubes aqui da América do Sul, disputado, é guerra,
é premiação milionária, todo mundo quer vencer. O pessoal abre mão de outros campeonatos para vencer a Copa Libertadores, de tão importante que ela é. E o Flamengo estava na Copa Libertadores. Só que o Flamengo não vinha jogando bem. Não vinha jogando bem. E quando, nessa fase que não vinha jogando bem, decidiram trocar o treinador. Quando trocaram o treinador chegou lá, não conhecia muito bem o elenco, e a gente tinha um jogo importantíssimo contra o Corinthians, que na época era o melhor time do Brasil. Tinha o Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, enfim, Dentinho. Era um time muito bom, tanto é que era o melhor. O Flamengo foi o pior dos classificados, e o Corinthians foi o melhor, um enfrentava o outro. Então, o grande favorito era o Corinthians. E nesse, o Flamengo trocou o treinador, o cara fala, tem que dar um jeito aqui. E, de repente, ele foi organizar o time que ia entrar em campo. O treinador do Flamengo foi organizar o time que ia entrar em campo. E ele começou a escolher. O goleiro era o Bruno, o lateral direito era o Léo Moura, esse. De repente, ele... Rômulo. Cara, a nossa primeira reação falou assim, meu amigo, ele está maluco, esse treinador. O Rômulo não joga há 2 anos. O Rômulo manca do joelho. O Rômulo tem artrose no joelho. Como que ele vai escolher o Rômulo para jogar? Alguém avisa esse treinador para ele não fazer isso, por favor, porque esse jogo vale muito. É a Copa Libertadores, é o jogo de maior audiência do Brasil, pois envolvia 2 grandes equipes de 2 grandes torcidas. E ele escolheu o Rômulo para jogar. Até eu, olha como nós somos falhos, até eu que era amigo dele, que devia estar assim, pô, que bom que ele escolheu o Rômulo. Eu falei, por favor, cara, alguém avisa o cara que eu quero é classificar, para que eu ganhe mais dinheiro, né? E ele escolheu o Rômulo. E quando o Rômulo foi se preparar o jogo, a gente fica na concentração. A gente fica num hotel antes do jogo se preparando. E eu, como era amigo dele, eu fiquei no quarto com ele. E eu comecei a observar as atitudes dele. Como ele falava com a esposa dele, como ele orava, como ele lia a Bíblia, como ele escutava umas músicas diferentes que louvavam a Deus. Eu falei, tá. Dele estar sendo escalado é um milagre, gente. Só que amanhã ele vai ter que jogar e ele vai ter que marcar o Ronaldo Fenômeno ainda. Então, no fundo, acho que eu até dava uma debochada. Assim, esse cara tá arrebentado. Isso porque eu era amigo dele, hein, gente? E no dia seguinte, cara, o Flamengo foi jogar esse jogo no Maracanã, estádio completamente lotado, uma pressão enorme. Simplesmente o Rômulo foi um dos melhores em campo. Ele marcou o Ronaldo. O Flamengo ganhou, se classificou. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentado no meu sofá, olhando a televisão. Quem estava na televisão, gente? O Rômulo dando entrevista, cara. Tudo que eu mais queria na minha vida, o cara dando entrevista. E ele falava assim, eu sei que Deus me ajudou. Eu sei que Deus me abençoou nesse momento. E foi a primeira vez na minha vida, eu vindo de um lar que nunca tinha conhecido ou falado de Jesus. Por isso que eu falo, eu nunca imaginaria estar aqui, nunca. Que eu abri o meu coração. Igual eu perguntei para vocês estão disponíveis para abrir o coração hoje? Foi a primeira vez. E Deus sabe tanto, conhece tanto a nós. Às vezes a gente não conhece, mas Ele já conhece a gente, que Ele sabia que pelo futebol Ele podia abrir os meus olhos. Só, única e exclusivamente pelo futebol, porque eu amava o futebol. Eu via no futebol a minha realização. Eu via no futebol uma paixão de infância. Então Ele sabia que pelo futebol Ele podia alcançar. E Ele coloca um milagre do meu lado. Ninguém me contou. Eu vi como era o joelho do Rômulo. Eu vi que ele ia ser mandado embora. Eu vi que o presidente do Flamengo não queria escalá-lo, mas o treinador, porque quando Deus dá uma ordem a teu respeito, ele é fiel para cumprir. Quando ele fala, é a tua hora, é a tua hora. Não, ninguém pode impedir isso. E Deus falou, é a hora do Rômulo. E de tabela, graças a Deus, ele,
me alcançou. Eu sou feliz porque numa situação de humilhação, de chacota, alguém teve a ousadia, a coragem de falar para mim de Jesus. Porque se ele não falasse, quando ele tivesse vivido a bênção na vida dele, eu não ia acreditar que era Jesus. Não ia mesmo. Eu ia falar que era por uma sorte, ou que ele era apadrinhado pelo treinador, era coisa de empresário. Mas eu ouvi ele falando de Jesus, que Jesus rompe barreiras, que Jesus transforma vidas, transforma caráter. E eu abri meu coração. Falei, ei, Rômulo, eu quero conhecer. Eu estou disponível a conhecer. Eu estudei em colégio católico, cara, não sei direito como faz, tal. Ele, vem comigo, cara, vem comigo. E começou uma amizade de amor, de companheirismo. E a gente começou a andar juntos. Depois disso, eu comecei a jogar no Flamengo. Teve aquele episódio com o Bruno. Eu comecei a assumir com o Flamengo. Cara, e eu era tão feliz. Eu sabia que era Deus usando a minha vida. Comecei a ser o titular do Flamengo, cara. Conheci Jesus, olha que maravilha. Me abençoou, sou o titular do Flamengo. Eu falava de Jesus para todo mundo. Quem passava na minha rua, Jesus. Passava do meu lado, espirrava Jesus. Muito feliz. Só que com isso, com essa posição de destaque num grande clube, como é Inter, como é Grêmio, enfim, como são esses grandes clubes, cara, começou a vir uma fama sobrenatural, um dinheiro muito grande, mas visibilidade. Se as festas eram as melhores, as farras, as tentações eram as melhores possíveis, ainda mais no Rio de Janeiro. Cara, aí uma hora eu balancei, larguei a minha esposa, larguei Jesus, compromisso, e me afundei, cara. Me afundei assim, me entreguei, voltei tudo aquilo que eu era. Voltei tudo aquilo que eu era. E as coisas, assim como subiram, elas caíram bem rápido também, bem rápido. E o Flamengo, no final do ano, no final do campeonato, aquele que eu tinha começado a ser o titular, ele falou assim para mim, olha, Marcelo, não dá mais. Você está afastado. Vocês lembram do Rômulo, a situação que ele estava? Afastado, humilhado, última opção. Agora era a minha situação. Era a minha situação. Descobri que a minha esposa estava grávida, não tinha para onde ir, nenhum clube me queria. Comecei a ficar em situação de quem eu lembrei. Lembrei de Jesus de novo. E Jesus é tão bom, Deus é tão bom que Ele não se importa que você retorne. Ele se alegra quando você retorna. E comecei de novo. E aí fui para o Bahia, como eu contei para vocês. No Bahia comecei a ter destaque, comecei a ir melhor, comecei a virar ídolo do clube, comecei a voltar a aparecer para o cenário nacional, me destacar. Eu sabia que Deus estava restituindo todas as coisas. Só que, cara, a gente tem a cabeça muito oca mesmo, né? Quando eu cheguei lá, eu tive alguns problemas no meu casamento, que minha esposa era muito jovem, tinha ganho o nosso primeiro filho, João, que hoje tem 8 anos. Ela ficou com um pouco de receio de ir para a Bahia comigo, né, que era uma mudança. Ela não foi. E aí eu também já não queria que ela fosse mais. E aí eu comecei de novo, gente, comecei a balançar de novo e me perdi no Carnaval da Bahia, com a Ivete Sangalo, com a Cláudia Leite, tal. E fiquei anos assim, sabe por quê? Porque as coisas continuavam dando certo. Ou seja, eu comecei a caminhar com Deus porque as coisas davam certas. Isso é meio raso. E eu falava, não, agora eu aprendi, agora eu já estou experiente, já estou bom nisso. E as coisas continuavam dando certo, só que com a minha família, não queria nem saber. Relacionamento com meu filho, tinha um filho, gente, o João, hoje é o amor da minha vida. A melhor coisa da minha vida é dormir com os meus filhos, é levar e buscar na escola. É quando ele entra comigo no meu campo, olha, eu abri a mão de estar com ele.
dispensei minha família e comecei a viver Salvador intensamente. Mais uma vez, mais uma vez. E um dia, eu era capitão do Bahia, ídolo, a torcida me respeitava muito, ganhava bem, tinha muita moral, aparecia na televisão, fazia comercial para o governo do estado. Olha, imagina. Fui jogar uma final. Estádio lotado. Vamos fazer uma enquete aqui, galera. Me ajudem. Quem está indo jogar uma final? Quem quer ser campeão aí? Levanta a mão, por favor. Todo mundo quer ser campeão, né? Eu também, galera. Eu também queria ser muito campeão. E eu orava para Deus, Senhor, me abençoa, eu quero muito ser campeão. Só que, no fundo, eu queria era fazer festa mesmo. Eu queria usar tudo aquilo ali para fama e vaidade pessoal. Fama e vaidade pessoal. Ego. Sabe o que aconteceu nessa final? Meu time perdeu de 7 gols, cara. Eu tomei 7 gols. Eu tomei um chute no meu olho aqui, ó. Eu tomei 18 pontos. Eu saí do estádio desacordado. A torcida do Bahia simplesmente quebrou todo o nosso centro de treinamento. E eles falavam assim, cadê o Lomba? A minha sorte é que eu saí desacordado e não fui para o centro de treinamento, porque senão os caras iam quebrar meu carro, me perseguir na minha casa. Eles descobriram o número do meu telefone, eles gente, era ameaça de morte. Falavam onde eu morava, falaram que eu ia me encontrar ali e aqui. E nesse momento, a farra acabou, os amigos sumiram, o Bahia foi o primeiro, ó, sai, nem aparece aqui, ó. Vai embora, vai para o Rio de Janeiro, ó. Cara, e o meu mundo acabou ali, literalmente acabou. Fiquei perdido, não vou falar que eu fiquei em depressão, mas eu fiquei muito triste, muito triste. Eu não tinha força para fazer nada. Primeiro que eu estava com o olho totalmente... Mas segundo, cara, eu tinha perdido totalmente o prazer do futebol. Totalmente o prazer do futebol. Eu ligava para o meu empresário, que tá ruim a situação aqui, tem que sair do Bahia. Ele, Marcelo, ninguém te quer, cara. Teu testemunho não está tão legal, tua atuação não tá tão legal. Eu vou ver umas coisinhas aí para... Cara, só... O chão desabou. E aí, por isso, eu valorizo muito a minha esposa. Maridos, valorizem a sua esposa. Esposa sábia, né? Eu falo esposa foguete, né? Porque tem a âncora e tem a foguete, né? Que quando você pega... Cara, nesse momento, a minha esposa me deu a mão. Um momento que eu humilhava ela. Um momento que eu... Não era quem ela me conhecia. Ela fala, Marcelo, você mudou muito, cara. A fama, o ego fez você mudar muito. Você está agressivo, está intolerante. E ela me deu a mão. E a gente começou a caminhar. E eu falei para ela, olha, eu não sei você, para aquele que um dia eu conheci, para aquele que um dia caminhou comigo, que é Jesus, aquele que um dia o Rômulo me falou. E eu não sei o que vai acontecer, a gente está aqui no limo, estamos aqui quebrado, não temos nada. Eu só tenho a você e o João. Não sei para onde eu vou, não sei para que clube eu vou, não sei para onde lugar a gente vai morar, não sei o que pode acontecer. Mas eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou colocar os meus pés em Jesus, na rocha inabalável. Eu vou caminhar com Ele. Cara, e aconteceu que o tempo passou um pouco e eu dei tanta sorte, né? Sorte e bênção, né? Que o Bahia trocou o treinador e o treinador falou assim, pô, Marcelo, eu conto contigo, cara, só que a torcida não deixa você jogar, não dá para você entrar no estádio. A torcida vai te vaiar, a torcida quer que você saia. Aí a torcida fez um protesto. A torcida fez um protesto assim, ó, gente. Ninguém vai ao estádio. Público zero. Hashtag público zero. Eu falei, glória a Deus, bênção. Não vai ninguém no estádio, ninguém me vai. Gente, foi isso mesmo. Aí o treinador aproveitou essa... Pô, Marcelo, vamos jogar, não vai ter ninguém no estádio mesmo. Gente, tinham 3 pessoas no estádio, essas 3 me vaiavam. E é muito engraçado que quando tem 3, eu acho que é pior quando tem 50 mil, porque você escuta a voz do cara direitinho e você ainda olha para ele assim, ah, meu Deus. Cara, o cara vinha e falava, cachaceiro. Nananana.
Mas, enfim, e eu voltei a jogar, tive a ajuda de um treinador, minha esposa do meu lado, e fui. Um jogo, 2 jogos, cada jogo que eu fazia era uma vitória. Agarrei bem, o time ganhou, cara. Foi me dando força. Eu comecei a recuperar, cara. Incrível, incrível. Aquilo tudo que estava, tipo assim, não tinha chance, comecei a recuperar. E as coisas começaram a voltar ao normal. Aí eu saí do Bahia, fui na Ponte Preta, já como um maridão, já como um atleta realmente profissional agora, realmente exemplar, né? Com uma consciência, com uma mudança de mente. E eu fui à Ponte Preta, onde eu vivi um espetacular momento da minha carreira. E lá a minha esposa engravidou da minha segunda filha, a Rosa, que tem hoje 4 anos. E lá, cara, a gente teve uma experiência que quando a minha esposa estava grávida, a esposa grávida tem que fazer a bateria de exames, né? Um check-up, exame de sangue, tal. Tudo bem completo, né? E apareceu uma doença na minha filha Rosa, no exame de sangue. Eu sei que aqui tem pais e mães que amam os seus filhos. E a gente faz tudo pelos filhos. E esse é o amor de Deus por nós, de um pai por filhos. De repente apareceu algo comprometedor no exame da minha filha. E a minha esposa poderia ter, o meu filho mais velho poderia ter, e inclusive eu poderia ter. E eu pensava, cara, que os meus filhos não tenham, que eu tenha, mas os meus filhos, por favor, Jesus. E eu comecei ali uma rotina de oração, de clamor, pedindo a Deus, Senhor, muda isso, por favor. E nisso a minha esposa destroçada, desesperada, me xingando, porque poderia ter eu adquirido a doença. E aí fui eu fazer exame de sangue. A minha esposa foi fazer um exame de sangue de 15, que era muito mais completo, agora que demorava 15 dias, para depois os meus filhos fazerem o exame de sangue também. E ali, cara, a gente vê que a gente só pode ter uma coisa: fé. Foram 10 dias totalmente entregues, onde a saúde da minha filha estava em jogo, a minha saúde, a minha esposa. E eu ia treinar, eu nem conseguia treinar direito. Eu nunca me esqueço. Eu fui para o treino, cara, dirigindo e orando, e louvando a Deus. Falando, Senhor, me ajuda, por favor. E dentro do meu coração eu ouvi uma voz. Deus falou assim, ei, eu estou usando essa situação. Estou usando essa situação porque você e a sua esposa e a sua casa são meus. Eu quero vocês para mim. Eu sou um Deus que não castigo ninguém. Se um dia te contaram isso, é mentira, tá, gente? Deus não castiga ninguém. Mas Deus usa situações para te alcançar. Deus usa situações para te alcançar. E naquele momento eu já conhecia Jesus, mas eu tomei uma decisão. Naquele momento eu tomei uma decisão. Jesus, eu não vou retroceder nunca mais. Nunca mais. E o exame saiu. A minha esposa não tinha nada e eu não tinha nada. O milagre de Deus na minha vida, que eu conto para vocês hoje, talvez eu esteja aqui hoje, chorando, abrindo meu coração, me expondo para vocês, com a maior alegria do mundo. Porque Deus, eu falei para Deus, eu não vou mais retroceder. Aonde os meus pés chegarem, aquele menino que veio de classe alta, onde ninguém conhecia a palavra de Deus, ninguém, e até hoje poucos conhecem, eu não vou mais retroceder. Porque não é por inteligência, não é por sabedoria, não é por força, mas sim é por amor de Deus por nós. E quando a gente compreende disso, a gente nunca mais quer se afastar da presença de Deus. Nunca mais. E hoje,
Eu sei que muitas pessoas vêm aqui hoje, ou pessoas se aproximam porque gostam do Inter, ou gostam da minha carreira. Mas antes, o meu testemunho, ou antes, a minha maior alegria é de ser um homem de Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, é de anunciar o amor dele. E Deus curou a mim, a minha esposa, os meus filhos, e continuou conduzindo a minha vida. E me trouxe aqui a Porto Alegre. Ou seja, eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu já tinha intimidade com Deus, já tinha um caráter transformado, já era um bom pai, acredito eu, um bom marido, um marido fiel, um bom amigo. E cheguei aqui, falei, cara, Deus abriu uma porta em Porto Alegre, no Inter, num grande clube, um clube com estrutura, com grandes atletas, um clube multicampeão. Vou chegar para arrebentar, é minha hora. Deus é comigo. Deus é comigo, vou arrebentar. Gente, cheguei aqui em 2016. Eu lembro, a gente estava até conversando hoje. Eu vim no avião falando isso aí. Deus me abençoe, que eu vou arrebentar. Deu tudo errado. Eu joguei 6 jogos, não ganhei nenhum. A torcida veio me criticar, com razão. A gente tem que ter autocrítica. Eu não agarrei bem, não vivi um bom momento, o clube não vivia um bom momento, os jogadores não viviam um bom momento. O Inter passou a pior crise da história. Ei, Deus não é contigo? Deus não te abençoa? Isso é uma boa reflexão, hein, gente? E aí, eu estou sendo amaldiçoado, será? Sei que aconteceu, vivi momentos reclusos, que não entendi o que estava acontecendo. Chegou no final do ano, quer saber? Eu desisto. Cheguei no presidente e falei, olha, amigo, no carro indo falar com ele, eu falei, Deus, seja feita a tua vontade, mas eu desisto. E eu acho que não dá. Olha a minha fé como era pequena, né? 6 meses atrás eu falei, Deus, arrebenta, me abençoa. 6 meses depois eu estava com o rabinho entre as pernas, desisto. Fui falar com o presidente que é uma pessoa excepcional, falou, olha, a situação está difícil mesmo, mas o pessoal aí gosta de você, você não agarra nada. Mas o pessoal gosta de você. O pessoal acha você um cara de gente boa aí, de vestiário, né? Você vai ficar aí mais um tempinho. E eu decidi naquele momento que, independente das dificuldades, independente se eu tinha poucos ou muitos amigos, independente do prestígio que eu tinha dentro do clube ou não, com a torcida ou não, com a imprensa ou não, isso não me resume. Eu não sou o que as pessoas falam que eu sou. Eu sou o que Deus fala que eu sou. E na palavra dele diz que eu sou mais que vencedor. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Jesus. Eu creio nisso. Eu não creio no que falam de mim na imprensa. Eu não creio. Eu não, tanto para o bem quanto para o mal, tá, gente? Quando me aplaudem ou quando me vaiam, não resume quem eu sou. Eu decidi, naquele momento difícil, Jesus, eu não vou retroceder. É uma decisão. A minha esposa pegou com as mulheres ali do Inter, muitas jovens, começou a acolhê-las, junto com outras meninas, junto com meninas do Grêmio, do São José e outros clubes aqui da capital. Reunião de mulheres que às vezes estão muito tempo sozinhas. A minha esposa, tomou uma atitude. Eu peguei do outro lado, lá dentro do clube, vindo dar palestras, indo a centros de reabilitação, indo em outras igrejas, indo, enfim, em institutos sociais. Falei, eu não vou retroceder, não vou retroceder. E comecei a caminhar. E Deus começou, cara, a mudar a minha história aqui em Porto Alegre.
Deus começou a mudar minha história em Porto Alegre, começou a me dar algumas oportunidades de jogar, aí a torcida que não me via com bons olhos começou a mudar a impressão. Pô, esse cara... E aí tive uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali. E aí, ano passado, graças a Deus, porque eu tenho uma certeza, que Deus tem me levado em lugares cada vez mais altos, não por mim, mas por eu estar disponível e entender a vontade dEle. E saber que o reino de Deus não é para mim, não são bênçãos para mim, mas Ele coloca coisas na minha mão, para que eu possa repartir, para que eu possa ser generoso, para que eu possa abençoar, para que eu possa amar pessoas. E ano passado o Inter fez um grande campeonato brasileiro. Graças a Deus eu fui eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Esse ano o Inter está caminhando bem, mérito da equipe, mas, acima de tudo, um plano e propósito de Deus. Que talvez eu esteja aqui hoje também, porque Deus quis assim. Porque Deus tem me levantado para hoje você poder me ouvir. Porque Deus usa pessoas pequenas, falhas. Aquele goleiro em 2016, machucado, humilhado, ele usa pessoas. Ele usava na Bíblia, lá atrás também, pessoas sempre pequenas. Por isso que eu olho para você hoje e falo, não olhe para as circunstâncias. O como fazer não é contigo. Sabe qual é a sua posição? Abra o coração para Ele. Como vai fazer é com Deus. A sua posição, creia. Pela fé, você recebe duas coisas. Graça, porque nós não merecemos. Nós não somos tão bons assim, gente. Nós recebemos a graça em Jesus. E você caminha pela fé. Quando você crê na Bíblia, talvez você não entenda muitas coisas, mas você crê. Eu comecei a crer. Um dia, tudo posso naquele que fortalece. E virou a minha realidade. A minha realidade não era essa, mas eu cria na minha realidade que Deus falava quem era. E hoje eu posso estar aqui tendo essa oportunidade de falar para vocês. Muitas pessoas têm me perguntado como muda, como faz, como toma uma decisão. Muitas pessoas. E eu ouvi uma história bem simples. E eu queria compartilhar com você essa história. Um menino, adolescente, ali na época de estágio, ele tinha um sonho de ir para uma grande empresa, que era o sonho da vida dele, porque aquela empresa era boa, pagava bem, tinha uma boa estrutura, e ele começou a pedir a Deus assim, Deus, me coloca naquela empresa. Quero muito. Ele começou a falar para os amigos dele, né? Para os amigos mais próximos, pô, vamos pedir a Deus para eu ir para aquela empresa, cara. Quero muito ir para aquela empresa. E eles começaram lá a pedir a Deus, vamos lá, orava, tal. E um dia, passou um tempo, o menino foi chamado para a empresa. Olha que bênção. E ele falou, cara, fui chamado para a empresa. Agora, sabe o que eu vou fazer naquela empresa? Eu vou chegar chegando. Vou chegar falando de Deus, eu já vou botar logo um culto lá dentro. Se alguém falar alguma coisa, eu vou falar que é Deus, tal, é Deus. Tal. E aí um amigo falou para ele, um amigo muito sábio falou assim para ele, Não, mas pô, é Deus que me deu essa... Não, Deus te deu essa oportunidade. Mas não é assim. Sabe o que você vai fazer? Você quer refletir a Jesus? Eu vou dar uma chave para todos nós aqui, para aqueles que desejam. Você quer refletir a Jesus dentro da sua empresa? Tem médicos aqui, médicos, advogado, enfermeiro. Gente, a profissão que você estiver, quer refletir a Jesus? Estudante, seja o primeiro a chegar, o último a sair. Esteja disponível, faça o seu melhor. Se as pessoas falam mal de alguém,
Não fale. Não julgue. Se as pessoas contam mentiras, não conte. Se alguém precisa de ajuda, ajude. Se alguém te pediu 10 folhas escritas, faça 12. Seja o primeiro a estender a mão para ajudar alguém. Se o seu chefe chegou lá, minha empresa vai falir, estou quebrado, você fala, não, cara, vai ter jeito, nós vamos te ajudar. E as pessoas vão começar a ver em você, naqueles que recebem, que creem em algo especial da parte de Deus, que Deus fala, vocês serão sal na terra, luz do mundo. Quem conhece, quem aceita, quem recebe Jesus, ele fala, vocês vão ser luz do mundo. E a luz não foi feita para ficar embaixo. Já viu alguma lâmpada embaixo? Para quê? A luz, aqueles que conhecem Jesus, foram feitas para ficar no lugar mais alto. No lugar que todos vejam. Assim diz a palavra de Deus. Você é a luz do mundo, você vai ficar no lugar mais alto. Lugar apropriado, dependendo da versão que você leia. E aí as pessoas do seu trabalho, ou da sua família, ou os seus amigos, vão começar a ver que você tem algo diferente. Que você não faz as coisas esperando dinheiro ou bem, você faz as coisas por amor. Porque você é um bom profissional. Porque o seu coração é diferente. E eles vão começar a te perguntar, ei, o que você tem aí? Essa é a maneira que eu prego no Inter. Essa é a maneira que eu pego no Inter. E aonde eu quero que eu vá, o meu testemunho vai falar por mim. As minhas atitudes vão falar por mim, os meus pensamentos vão falar por mim. As minhas palavras vêm depois. E as pessoas vão ver, ei, você tem um brilho diferente, cara. Eu conheço um jogador que ele é um dos mais, hoje em dia, um cara top de linha aí. E nós temos um amigo em comum. E ele fala, o cara que é top, para o nosso amigo, que ele fala, eu quero ser igual, quero ter o casamento igual o teu, cara. Olha, o cara que é top, que está nos melhores clubes do mundo, dinheiro, fama, seleção brasileira, o cara fala, eu desejo ter a vida igual a tua, cara, porque você tem uma luz diferente. Você tem uma luz diferente. E aqueles que conhecem, aqueles que entendem, carregam essa luz diferente. Carregam essa luz diferente. Então hoje, agora para finalizar, Humberto, vem aqui comigo. Lá no início eu falei, quando eu venho aqui, gente, eu fico muito nervoso. Fico ansioso, me dá uma suadora. Eu acho que o estádio aqui está 100 mil pessoas. Sério. Falo o que eu vou falar, as pessoas vão rir de mim, eu vou me expor. Mas quando eu chego aqui, quando eu venho no carro, eu vejo que há um propósito sobre a minha vida e que ela aponta para os céus. Eu jogo fora o medo, eu lanço fora a ansiedade, eu tomo uma decisão. Vou de cabeça. Não importa o que as pessoas vão pensar. E hoje, nós estamos em momentos aqui onde comemos um maravilhoso jantar, onde eu tive o privilégio aqui de falar, e agora é um momento com vocês. Com vocês. E eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Humberto. Obrigado, querido. Sempre. Precisa ter coragem, né, para a gente abrir o coração e contar lá nas entranhas. Te agradecer, eu acho que todos aqui te agradeceram, né, com essas palmas, a tua generosidade de nos abençoar. Mas eu interpreto o que ele falou aqui como uma história de um relacionamento. E era o relacionamento dele com Deus. Deu para entender esse relacionamento, criado de um jeito, com valores diferentes, porque o DNA dele era diferente.
E aí foi uma caminhada, né? Que Deus te usou o Rômulo, depois usou o Evilásio, que é um grande amigo aqui, já veio aqui no Rio Grande do Sul, numa convenção da Donep em Santo Ângelo. Eu tive o prazer de ouvi-lo mesmo, ele é uma pessoa muito especial, né? Chega a ser divertido, tu ri e tu chora. A linguagem do mundo assim, era quase um cafajeste, né? Quando ele foi preso, me lembrei de uma história, quando ele foi preso, nessa história toda, cheque sem fundo, o Evilásio, e quando ele chegou, ele não tem curso superior, ele entrou na cadeia com os presos comuns ali, né? Imagina um cara que tinha milhões, perdeu, está devendo milhões e é preso. E o pessoal chegou para ele, e isso é verdade, ele conta, né? Parece que a gente ri, mas é verdade. Ele pergunta para ele qual foi o crime, né? E ele, matei 3. Ele responde daquele jeito baiano. Ele contou isso naquela noite? Contou, né? Porque aí as pessoas respeitam mais, né? Então, dentro, assim, um cara tão perigoso quanto aqueles que estão lá. E, em outro momento, ele chora de toda a restauração dele, que ele foi lá para dar um golpe mesmo na Donep. E hoje ele é generoso na Donep, ele investe muito, assim, investe a vida dele, né? Em projetos sociais na Donep. Mas essa história de relacionamento não é só dele, né? Inclusive, o mais interessado nesse lado do relacionamento é Deus. Ele que providenciou, né, alguém para nos reconciliar com Ele. Então, Jesus, ele veio para reconciliar o homem de uma certa inimizade que a gente tem, a falta de crença no nosso Criador, no nosso Salvador. Isso é visto, você também se veria, você faz tudo por uma pessoa e a pessoa se volta para outras coisas e não para Deus. Então, se cria uma inimizade e Jesus veio para restaurar isso. Então, Jesus é o maior interessado em restaurar pessoa a pessoa, vida por vida. Por isso que a Donep é um dos instrumentos, uma ferramenta, que vai dar uma oportunidade dessa restauração desse relacionamento. Então, Deus quer fazer uma aliança com cada pessoa nesse mundo. Né? As Escrituras dizem que Ele não se alegra com nenhum sequer, né, que se perca. Né? Então, eu queria que todos ficassem de pé agora. E a gente, na Donep, sempre dá uma oportunidade para as pessoas tomarem uma decisão. Hoje é 12 de agosto. E pode ser o dia da mudança da sua vida. Não sei como é que a sua vida se encontra. Pode ser uma história diferente, pode ser uma história de negócios, de saúde, de relacionamento. Hoje, os problemas de relacionamento nunca tiveram tão urgentes, tão pesados nas famílias, nas empresas, com sócios, enfim. O relacionamento, a gente está muito esperto, muito inteligente, mas parece que a gente está regredindo numa parte moral, ética. Não importa a situação que tu estás, a Bíblia fala de um momento de uma entrega, é a da salvação. Que Romanos, foi escrito pelo apóstolo Paulo, fala: se confessares com a sua boca e creres no seu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor, Ele vai ter um senhorio da nossa vida, e você vai ser salvo. Então, não é só uma história que ele veio contar aqui, que é muito prática, a gente entendeu, se empolgou, se emocionou, mas é algo mais eterno ainda. É algo totalmente eterno. Deus nos criou para a eternidade. A própria Escritura diz que Ele nos deu uma semente da eternidade no coração de cada um. Por isso que a gente é tão inconformado com a morte, né? Então, há uma solução. Eu brinco que as pessoas... Hoje eu estava com problema de lugares aqui, né? E vendo até posições aqui no restaurante. E aí eu brinco com as pessoas. Deus, tudo tem jeito. Até para a morte, Deus deu um jeito. Ele mandou o próprio Filho que a gente morra, né? Mesmo quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Às vezes a gente vê isso lá numa cerimônia fúnebre, né? Escrito assim. Então, a gente, através dessa instrução bíblica, a gente convida as pessoas a fazer uma oração,
que vai refletir o quê? Não é trocar de religião, não é nada, é um relacionamento com Deus através dessa aliança, desse passo, como num casamento. Eu dou um voto que eu vou ser fiel à minha esposa, a gente está perante um juiz, perante um pastor ou um padre, nós confessamos com a boca. Quem é advogado sabe, não adianta só assinar, a gente fala, né? Então a gente quer aqui que todos, pela palavra, se você confessar com a sua boca e crer, você repita comigo essa entrega para Jesus. Eu não vou botar ninguém em algo que não sabe que vai entrar. Vai entrar nesse novo estágio de contato com Deus. E a Bíblia promete mais uma coisa, que o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós, no interior nosso. Ele que vai transformar o caráter do Evilásio, do Humberto, do Marcelo ou de qualquer pessoa. Você pode ter um excelente caráter, Deus ainda quer dar um upgrade de generosidade, seja lá o que for, né? A gente tem muito espaço para crescer. Então, e eu convido a todos fazerem, até quem já fez, às vezes a gente faz bodas de casamento, né? E renova os votos. Então, você que já fez pode renovar. E você repita comigo: meu Deus, meu Pai, eu entendi essa noite que tu providenciasse o Marcelo Lomba para falar do teu amor. E eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu te peço, Senhor, que a partir de hoje me dê uma nova vida, me dê uma mudança nas áreas das minhas fraquezas. Eu perdoo agora as pessoas que me fizeram mal. E escreve o meu nome no livro da vida. E que eu consiga, assim como o Marcelo, ser luz no mundo e sal da terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, queria pedir que quem fez essa oração no seu lugar pela primeira vez, você levante a mão, que eu quero ver, o Marcelo quer ver aqui. Ó, muita gente, Marcelo. Nós temos um presente aqui na Donep, aqui, que é um pequeno livrete de primeiros passos dessa caminhada. É um livreto que a gente dá de presente para essas pessoas. Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. E ele prometeu um abraço aqui, né? Você pode vir aqui na frente, então os outros podem sentar e aquelas pessoas que levantaram a mão vão ganhar esse presente e um abraço do Marcelo, quem fez essa oração. Você pode vir, fique à vontade.
preciso